Ele, que foi criança, que dormiu no colo, brincou no chão, correu na rua. Ele andou por aí, pregou o amor, foi o amor. Ele sentiu dor, toda dor, carregou os fardos, carregou a nossa cruz. Ele foi crucificado, foi humilhado, foi morto. Ele fez a morte andar para trás, fez a história recomeçar, ressuscitou dos mortos, mudou a história, deu nova esperança e vai voltar. Ele, a estrela da manhã, o caminho, a verdade, a vida. Ele, torre forte, voz que ecoa sobre as tempestades, luz em meio à escuridão. Ele é a paz aos inquietos, Ele é a graça aos sobrecarregados, voz aos injustiçados, força aos fracos, casa aos desabrigados, pai aos desamparados, luz para os perdidos, liberdade aos cativos, amor aos oprimidos. Ele é Alfa, Ômega, início, fim. Ele é Jesus, o amor que nunca mudou, o nome sobre todo nome, Jesus.
Boa noite, irmãos. Espero que estejam todos bem. Estou com saudade de todos e vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua misericórdia, Senhor Jesus, que tu tem para conosco, Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor Jesus, pelo cuidado que tem nessa pandemia que o país, que o mundo atravessa, Senhor. Abençoa ricamente a todos os irmãos da nossa igreja, Senhor Jesus, todos os irmãos que estão congregando neste momento, Senhor. Que tu esteja abençoando, Senhor Jesus, e dando sabedoria, Senhor Jesus, para passar por mais este momento difícil que o mundo está passando, Senhor. Abençoa ricamente a liderança eclesiástica, Senhor Jesus, os ministérios da nossa igreja, Senhor Jesus, o ministério de louvor. Que tu esteja, Senhor Jesus, abençoando, Senhor Jesus, e nos confortando com o teu imenso amor. É para a honra e glória do teu santo nome que oramos e agradecemos, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Seu amor eu me submeti e extasiado então me senti anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus
vem de louvor. Boa noite, amados irmãos, graça e paz. Agradeço o privilégio, a honra de estar compartilhando com vocês hoje um pouquinho da palavra de Deus. Obrigada, presbítero Silva, pelo convite e que Deus possa estar, neste momento, cuidando de cada um de nós e nos preparando para receber a sua mensagem. Vamos orar? Graças te damos, ó Deus, por tudo que nós já fizemos até aqui para te cultuar, pela honra de estarmos juntos, unidos pelo poder do Espírito Santo. Que Ele possa estar, Senhor, em cada lar, abençoando, abrindo as mentes e os corações para receber a Tua mensagem nesta noite. Supre, Senhor, as minhas deficiências, ó Deus, que o Senhor possa estar fazendo aquilo que eu não posso fazer, que é alimentar, que é incomodar, que é fazer com que cada um de nós, ó Deus, possamos estar cada vez mais próximos de Ti. Nos abençoa, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gosto muito de história. Eu acredito que quando nós conhecemos a história, nós entendemos o porquê nós estamos vivendo isso hoje e agora. Teve um momento na história da Igreja Evangélica Congregacional Betel de Guarulhos, em que nós precisamos nos socorrer da ASPIC. E numa noite, num dia de semana, nós tínhamos o presidente da ASPIC aqui em São Paulo, o pastor Josué, reuniu a liderança que sobrou numa noite, e nós, reunidos com ele, dissemos, então, olha a situação, né, como estamos, está difícil, o que nós podemos fazer? E sabe as palavras do pastor Josué naquela noite? Disse: estou vendo que vocês aqui estão quase 20 pessoas, mais ou menos, aproximadamente. E não se preocupem, irmãos. Jesus escolheu 12 homens e que esses 12 homens instituíram a igreja e revolucionaram a história na sua época. Vocês aqui estão em número maior do que 12. E se for propósito de Deus, vocês permanecerão realizando a obra dele neste lugar. Então aquietem o seu coração. Essas palavras do pastor Josué jamais saíram da minha mente, jamais saíram da minha alma. E desde aquela época, isso faz mais ou menos uns 8, 9 anos, ou mais até, eu venho estudando sempre que posso os 12 discípulos. E é com isso que nós vamos, nesta noite, iniciar uma pequena conversa, tá bom? O tema desta noite para o nosso estudo é: Jesus escolheu 12 discípulos. Lucas 6, de 12 a 16. Vamos acompanhar essa leitura bíblica. Pegue a sua Bíblia e nós também acompanharemos essa leitura que será feita pelo Nicolas. Lucas 6, 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E, quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, quem foi o traidor. Obrigada, Nicolas, pela sua leitura. E é simples. Jesus, passou uma noite orando no monte. E quando desceu, fez a chamada, fez a lista dos 12. Quantas pessoas será que estavam ali no pé da montanha, do monte?
Nós não temos esse número na Bíblia. Alguns estudiosos dizem que no mínimo 70, 72, 75. Encontrei também alguns estudos dizendo que eram mais de 500 pessoas. Enfim, o importante é saber que Jesus orou a noite inteira, desceu do monte e ali fez a lista dos 12. Esses 12 foram aqueles homens que acompanharam Jesus muito próximo, dia a dia. Largaram tudo que tinham e acompanharam Jesus durante esses 3 anos que ele tinha, até a crucificação. Aprenderam com ele, seguiram-no e conviveram para que depois eles pudessem continuar a obra quando Jesus foi chamado para morar com o Pai. Muito bem, 12 homens, 12 discípulos. Discípulo significa aprendiz, seguidor. É isso, o significado da palavra discípulo. E por que será que foram 12? Se tinha mais gente naquela montanha, no pé da montanha, por que não foram 13? 14? 50? Por que será que não? Por que 12? Nós acreditamos que o número 12 porque representava lá o Israel de antigamente as 12 tribos. Nós tínhamos as 12 tribos e então os 12 patriarcas. Esse era o Israel antigo, o povo escolhido de Deus. Quando Jesus escolhe 12 homens diferentes para representar todas as nações, então temos um novo Israel, né? Uma semelhança com o Israel antigo. Agora são todos os povos, não há mais diferença entre judeus e gentios, né? Todo o povo de Deus agora, então, está representado pelos 12 discípulos. Então, nós entendemos que é essa relação com o Velho Testamento, com o velho povo de Deus, que era somente o povo de Israel no Antigo Testamento. Muito bem. Foi sanada essa curiosidade? Eu pedi para a irmã Rose fazer uma pesquisa com vocês. Vocês devem ter recebido a mensagem da Rose uns 15 dias atrás, perguntando o seguinte: qual dos 12 você seria? Primeiro passo, se você estivesse na lista de Jesus, qual dos 12 você seria? E os irmãos responderam. E agora nós vamos ver, então, qual é o resultado dessa pesquisa. Tá curioso? Vamos lá ver. Olha aí. A relação das respostas que os irmãos deram. Tivemos como o discípulo mais votado, Pedro, com 16 votos. Mateus, com 10 votos. André, com 6 votos. Tiago, com 5 votos. 2 votos para Simão e 1 voto para Judas Tadeu. Tivemos 2 votos para Paulo, que não estava na lista. Porque Paulo, eu dei a lista original, né? A lista original eram 12. E quando Judas Iscariotes morreu, foram eleitos o Matias para ocupar o lugar de Judas Iscariotes. E depois só é que vem o Paulo, tá? Então, na lista original, Paulo não consta, tá bom? Os 12 discípulos é aquela lista que vocês receberam na mensagem e que agora nós vamos rever. Convido a você para perceber, é só um pouquinho, tá, irmãos? Não vou esgotar o assunto. Eu trouxe algumas curiosidades, os pontos mais marcantes de cada discípulo, para que a gente possa ter uma ideia do quadro geral das escolhas que foram feitas por Jesus. Vamos lá, então. Pedro. Em todos os evangelhos, em todas as listas dos discípulos, Pedro é o que aparece em primeiro lugar. Pedro é conhecido como discípulo magnífico, lembrando que discípulo significa aprendiz, tá? Seguidor. Ele sempre aparece em primeiro lugar. O Pedro, aonde aparecia, a coisa acontecia. Nem sempre com bons resultados, porque ele era muito impulsivo, extremista, extrovertido, né? E também muito talentoso. Pedro tem várias passagens sobre a vida de Pedro, com Jesus, inclusive, que às vezes a gente até ri, às vezes a gente pode ficar até com raiva de perguntar como que o Pedro conseguiu fazer isso, cortar a orelha. Mas Pedro era assim. Com o Pedro por perto, tudo podia acontecer. Pedro era pescador. Foi chamado por Jesus e tudo largou, porque ele aceitou ser pescador de homens. Como é que Pedro morreu? Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo. Nossa, mas por quê? Porque ele se declarou indigno de morrer como Jesus tinha morrido. Ele falou assim, é para morrer na cruz? É para morrer na cruz, mas de modo nenhum morrerei como Jesus. Morrerei de cabeça para baixo, porque eu não sou digno nem de morrer como Jesus morreu.
A humildade foi a característica de Pedro da segunda parte, né? Depois de Jesus. Pedro foi aquele que, no livro de Atos, começa a trabalhar com a igreja como instituição. Ele é a pedra fundamental da igreja, né? É o discípulo Pedro. Muito bem. Qual é o próximo? André. André é irmão de Pedro, também pescador. Totalmente diferente do Pedro. O André era conhecido por ser um discípulo agradável, de fácil relacionamento. Com o André não tinha confusão. Lembra, Irene? Fica longe de confusão. O André seguiu o conselho. André ficava longe de confusão e foi discípulo de João Batista também, né? E ele era o discípulo que trabalhava nos bastidores, no anonimato. Não temos muitos relatos do que André fazia. O seu papel, a sua missão principal era levar pessoas a conhecer Jesus. Essa era a missão do André, muito bem cumprida e sempre no anonimato. Ele morreu para si mesmo, né? E Jesus ocupou o centro da sua vida. Ele morreu numa cruz, em formato de X. Essa foi a morte do discípulo André. Qual é o próximo? Tiago. Vocês vão ver que nós temos 2 Tiagos, tá? Tiago maior e Tiago menor. O Tiago maior por quê? Porque ele era melhor? Porque ele era bom? Não, irmãos. Tiago maior porque ele era mais alto. E Tiago menor porque ele era mais baixo. Diferença de estatura. Mas esse Tiago era conhecido como Tiago, o discípulo ambicioso. Ele era primo de Jesus, irmão de Jacó, também pescador. Mas ele era filho de Salomé. Salomé era uma mulher ambiciosa, uma mulher muito ousada. Vocês acreditam que ela chegou para Jesus, depois que Jesus fez a listagem, né, dos 12, chegou assim para Jesus e falou: Senhor, quando entrares no teu reino, coloca os meus filhos, um de cada lado, um do lado da direita e um do lado da esquerda. Nossa, Salomé, a mamãe do Tiago e do outro discípulo que eu vou falar quem é daqui a pouco, pediu isso para Jesus. Nossa, que óleo de peroba, né? Mas as mães são capazes de fazer esses pedidos, assim, muito inusitados, né? Mas Tiago era conhecido, então, por ser um discípulo ambicioso. Tinha um temperamento muito forte e agressivo. Tanto é que ele foi Jesus o chamou de filho do trovão. E ele morreu degolado na espada. Esse é o Tiago maior. Seu irmão era o João. João, conhecido como discípulo amado. Ele também era pescador, primo de Jesus. Corajoso. Ele andou com Jesus em todos os momentos, desde o início até o fim. Nunca o abandonou, até os pés da cruz. Dentre os 12, ele é conhecido como aquele que melhor tinha forma de falar e de escrever. Ele era o melhor teólogo, né? Ele é autor de Apocalipse. Ele foi preso e torturado muitas vezes, mas ele morreu de morte natural, aos 94 anos, em Éfeso. Temos o próximo discípulo chamado de Filipe. Filipe tinha uma personalidade muito agradável, ele era muito gentil, só que ele gostava que a sua opinião prevalecesse sobre a dos demais, né? Ele sempre estava com a verdade, ele sempre estava assim, eu tô certo. Filipe tinha essa característica. Não temos muitas informações sobre o que Filipe fazia, né? Tanto é que a profissão também não temos. Mas Filipe foi escolhido para ser um dos 12. Morreu crucificado e depois ainda foi apedrejado. O próximo discípulo é Bartolomeu. Bartolomeu era um discípulo sonhador. Ninguém escolheu Bartolomeu na nossa pesquisa, né? Mas quando eu olho assim, eu vejo muitos irmãos sonhadores, né? E há espaço para sonhador no reino de Deus. Há espaço para as pessoas visionárias. Bartolomeu era uma dessas. Tinha cabeça nas nuvens. Ele era sem malícia, ele não tinha hipocrisia nenhuma, ele não tinha maldade, ele tinha um coração puro, um coração lindo demais. E ele, por isso, ouviu um elogio de Jesus. Abra sua Bíblia lá em João 1,47 e veja qual foi esse elogio. Foi por causa justamente dessas suas características. A morte dele, a gente presume que tenha sido a chicotadas. Teve o corpo ensacado e foi jogado ao mar. Bartolomeu, um discípulo sonhador, foi escolhido por Jesus. O próximo, Mateus. Mateus é o discípulo resgatado. Mateus era um coletor de impostos, um funcionário público ambicioso, materialista, corrupto, recebia propina. Jesus o escolheu. A sua característica de conversão é a humildade.
né? Ele era terrível, Mateus, tá? Mas ele fez o seu país o campo missionário. No mesmo lugar em que ele era tudo de ruim, em que ele tinha uma personalidade, tinha atitudes ruins, foi ali que ele escolheu. Ele não mudou, não. Eu vou para um lugar que ninguém me conhece, eu vou falar de Jesus, vou instituir igreja no lugar porque eu acho que aqui a minha ficha tá suja. Não, ele ficou ali no mesmo lugar, né, para provar para todo mundo que ele tinha mudado de vida, conversão dele. De um corrupto, um materialista, um ambicioso, para uma pessoa humilde que viveu para pregar o evangelho. Fez o seu país o seu campo missionário. Morreu como mártir. Temos Tomé. Tomé é aquele que todo mundo conhece. É o ver para crer. O discípulo incrédulo. Muito teimoso, melancólico, pessimista, sempre muito inseguro, medroso, muitas vezes covarde. Não temos muitas notícias sobre o que ele fez, mas temos sobre as suas características. Ele morreu com flechada nas costas enquanto orava. Tiago, esse aqui é o Tiago menor, aquele que eu falei para vocês, o baixinho. Ele é um discípulo desconhecido. A Bíblia só registra o nome do pai, Alfeu, e o nome da sua mãe, Maria. Não teve fama. Ele andou sobre as águas, cortou a orelha do soldado. O que ele fez? Não sabemos. Viveu nas sombras. E por que será que ele estava na lista dos 12? Não sei dizer, irmãos, mas porque a gente geralmente... Quais são os frutos que ele produziu, o que ele fez? Talvez, intuição minha, ele não tenha feito ou se fez, mas ele foi. Em vez de fazer, ele foi. Ele é um discípulo, ele foi um aprendiz, ele foi um seguidor, né? Mas ele é um dos discípulos, Tiago menor. Simão. Simão era o discípulo zeloso. Esse daqui eu também vejo aqui no nosso corpo aqui da Betel. Simão, ele era patriota, ele queria ver a queda de Roma, ele esperava uma grande luta política, ele detestava imposto, ele amava a causa, né? Ele era um homem fervoroso e um revolucionário espiritual. Sabe qual era o apelido dele também? Ele era chamado de discípulo labareda de fogo. Não é a Bíblia, né? Entre os estudiosos é o discípulo labareda de fogo. Era aquele que queria ver o bicho pegar. Mas ele tinha amor pela causa, né? Ele morreu crucificado. Vamos agora ao último discípulo, Judas Iscariotes, conhecido como um discípulo traidor. Foi ele quem entregou Jesus por 30 moedas de prata. Mas Judas não foi escolhido por Jesus para ser o traidor. Foi escolhido para ser um discípulo. E Judas tinha bastante conhecimento, tanto é que ele foi nomeado por Jesus para ser o seu diretor financeiro, seu tesoureiro. Naquela época, irmãos, durante os 3 anos em que viveu em missões, era necessário ter dinheiro para ajudar os pobres, os necessitados e as viagens que eles faziam. E esse dinheiro vinha de doações das pessoas que acreditavam na caminhada, né, e queriam ajudar Jesus. Então, era Judas Iscariotes que cuidava da maleta do dinheiro. Em João 12, a gente vê Maria banhando Jesus com perfume e Judas comenta: nossa, que desperdício, esse perfume caríssimo, se fosse vendido podia ajudar muitas pessoas, poderíamos ajudar muitos pobres se esse perfume fosse vendido e não fosse gasto com banho. Judas pensava no dinheiro, mas não no dinheiro para atender as necessidades dos outros, mas as suas necessidades. E aí a gente lembra do que está escrito lá em 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor, o apego, né, fez com que Judas se contaminasse durante aqueles 3 anos e acabou traindo Jesus. Vamos tomar cuidado, irmãos, com aquilo que pode nos desviar do nosso caminho com Deus. É o dinheiro? O que é aquilo que você ama tanto que é capaz de trair Jesus por causa disso? Judas, o traidor. Muito bem, depois de uma breve e simples explanação sobre os 12 discípulos, eu convido você a meditar na letra dessa canção que o Leonardo vai entoar agora.
Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. É o meu querer. Esse é o meu querer. É o meu querer. É o meu maior desejo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Grata, Leonardo. Eu costumo dizer que esta canção, se eu pudesse dar um nome a ela, seria a canção do discípulo, porque a letra dessa canção fala exatamente sobre o que nós vamos comentar agora. Eu quero te seguir, eu trocaria por eu quero te servir e eu quero te obedecer. Irmãos, nessa segunda parte da mensagem, hoje nós temos dois mundos, o mundo virtual e o mundo real. E a palavra discípulo está muito na moda, com o significado de seguidores. Como há seguidores hoje no mundo virtual? Vocês sabem qual é a pessoa que tem maior número de seguidores no YouTube? Vou apresentar para vocês. Olha só, esse é o PewDiePie. Acredito que os jovens conheçam bastante sobre ele, já ouviram falar.
Mas como a maioria das pessoas não conhecia, assim como eu, saem alguns dados sobre ele. Olha só, ele só tem 30 anos, ele ganha bastante dinheiro sendo um comediante no mundo virtual. Ele é nascido na Suécia e olha só quantos seguidores ele tem. Milhões. E visualizações, bilhões. Mundo virtual. PewDiePie faz muito sucesso no YouTube. E no Brasil? Ó, esse é o PewDiePie. E no Brasil? Quem será que faz mais sucesso? Vocês lembram-se? Vocês conhecem? Ah, olha só. Whindersson Nunes. É difícil até falar o nome dele. Ele é conterrâneo lá do Piauí. Olha lá, Maria, Dona Beatriz, o pessoal aí do Piauí. Ele é da terrinha. Ele canta, ele imita bem, ele é um bom comediante. E ele é aquela pessoa que tem o maior número de seguidores no YouTube. Olha só o número de visualizações que ele tem e quanto ele recebe mensalmente no mundo virtual. Para quem nunca viu o Whindersson Nunes, olha aí. É esse, aquele que tem o maior discípulos no mundo virtual no YouTube. E eu fui pesquisar, irmãos, também nas outras redes sociais. Olha lá, nós temos aí o Instagram, o Facebook e o Twitter. O ranking mundial e o ranking no Brasil. Personalidades conhecidas, Cristiano Ronaldo, Barack Obama. E no Brasil, nas 3 redes sociais, quem tem o maior número de seguidores é o Neymar Júnior. Difícil falar tanto nome assim, né, irmãos? A gente vai se acostumando. Esse é o que domina na rede, nas redes sociais. São as pessoas que têm o maior número de seguidores nas redes sociais. Mas, e na atualidade, e no nosso mundo real? Eu fui pensar como estariam o número de seguidores de Jesus no mundo real. E cheguei a esses números. Em todo o mundo, 33% da população mundial se identifica como seguidora de Jesus, como cristãos. O cristianismo, então, seria a maior religião do mundo. E no Brasil, 87% da população se identifica como cristã. Olhem só os números. 33% da população mundial segue o cristianismo e, no Brasil, 87%. Nesse gráfico aqui, a gente pode dar uma verificada nesses números para a gente ter uma noção visual do que eles representam. Se no mundo real Jesus tem tantos seguidores assim, eu acredito que o mundo deveria estar um pouquinho melhor, vocês não acham? Temos muitos seguidores, assim como no passado. Em Mateus 8:1, nós verificamos que grandes multidões seguiam Jesus. Grandes multidões. Muitos seguidores apenas acompanhavam Jesus. Por que será que eles faziam isso? Quais serão os motivos que levavam tantas pessoas a conhecer Jesus? Com certeza, são 2. Curiosidade e interesse. Quem é Jesus? Eu quero saber quem é Jesus. Quem ele faz? Ele está famoso, ele está curando, né? As pessoas estão seguindo. Vou seguir também, quero conhecê-lo de pertinho. Curiosidade. E outras pessoas, provavelmente por interesse, porque precisavam ter as suas necessidades supridas, precisavam ser curados, ou queriam ganhar alguma coisa. Quem sabe, né? Queria ganhar alguma coisa, Jesus olha para mim e eu recebo alguma bênção especial. Nada mudou, irmãos. As multidões do passado hoje também continuam seguindo Jesus, porque não é possível que 33% da população mundial que se diz cristã e 87% da população brasileira que se diz cristã não façam tanta diferença. Nós estamos vivendo dias caóticos. Não é só por causa da pandemia, mas nós ainda temos muitos problemas sociais em que os cristãos estão deixando de fazer a sua diferença. A luz não está brilhando tanto assim. Essa é a minha impressão, você pode ter a sua. Mas faça a sua reflexão. Com 87% da população se dizendo cristã, não era para o Brasil estar um pouquinho melhor em todas as suas condições? Nada mudou. Sabe por quê? Ecoa uma frase que Jesus disse aos 12. Serve também para todos nós, para mim e para você. Vocês serão os meus amigos se me obedecerem.
Para ser discípulo de Jesus, não basta segui-lo na rede social e no mundo real. Não basta ir ao templo. Não basta ser religioso. Para seguir Jesus, para ser um verdadeiro discípulo, você deve ser amigo dele. E para ser amigo, você deve obedecê-lo. Mas obedecer o quê? Aos seus mandamentos, que estão resumidos nos 4 evangelhos. É por isso que é tão importante o estudo da palavra, as aulas, os encontros, o compartilhamento, o que Jesus espera de nós. É importante estudar, irmãos, porque se nós conhecermos, nós vamos obedecer. E quando nós obedecemos, nós seremos amigos e verdadeiros discípulos. A ordem dada aos discípulos é a mesma dada a nós. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Irmãos, muitas vezes nós queremos evangelizar, só falar de Jesus. É muito importante falar, é muito importante plantar a semente do evangelho. Mas para que essa semente nasça, é preciso cuidar dela, é preciso regá-la, é preciso observá-la, é preciso acompanhá-la. Quando nós falamos de Jesus para alguém, é preciso que nós façamos uma caminhada junto com as pessoas, ensinando-as a guardar as coisas. Eu acredito que 87% da população conhece a Jesus, de ouvir falar, mas não conhece de com ele andar. Eu quero muito receber, eu quero muito ser curioso. Eu sou muito curiosa, eu quero ouvir falar de Jesus, eu tenho algum interesse em Jesus, eu acho que ele pode me abençoar e eu posso ter mais. O que aconteceu no passado continua acontecendo neste século. E cabe a cada um de nós ensinar, compartilhar, acompanhar o crescimento daquelas pessoas que recebem a semente do Evangelho. Só assim nós teremos verdadeiras diferenças na nossa realidade. A primeira pergunta que eu faço a nós nessa noite é: você é um discípulo? Você pode dizer, eu sou um discípulo? Eu estaria na lista daqueles 12 pessoas escolhidas por Jesus? Nós vimos que eram pessoas muito simples, profissões simples, não eram pessoas estudadas, não eram pessoas muito preparadas. Sabe por quê? Porque pouco importa a sua formação, porque você precisa ser um vaso novo. Você vai ser transformado para se tornar um discípulo, um amigo de Jesus. Você é um discípulo de Jesus? Se você ainda não é, faça a opção por ser um seguidor de Jesus e aprender com ele e com os outros irmãos como ser um verdadeiro amigo e discípulo de Jesus. Você já é um discípulo? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, porque nós estamos precisando de discípulos. Mas nós precisamos de discípulos que estejam fazendo discípulos. Você precisa frutificar. A sua luz precisa brilhar. Plante a semente do Evangelho e acompanhe a semente lançada. Ore, estude, né? Acompanhe os irmãos no seu crescimento. Faça discípulos para que haja uma transformação da nossa realidade. É só assim que o Brasil vai melhorar. Não é por eleição de novos governantes ou dos mesmos que estão aí. A mudança foi feita por 12 pessoas. Então não espere que somente um presidente, um governador ou um prefeito faça a diferença. Seja você a diferença que você quer ver no mundo. 12 homens muito simples fizeram uma grande transformação naqueles dias. E hoje nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a fazer uma nova transformação da nossa realidade. Em Atos 17:6, nós temos uma frase impressionante sobre aqueles 12 homens. Eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Aqueles 12 homens, depois, logicamente, com a companhia de Matias e de Paulo. Esses homens escolhidos por Deus fizeram a diferença no mundo. Será que hoje nós podemos dizer o mesmo de nós? Aonde você chega, no seu trabalho, na sua escola, no seu bairro, no seu prédio, na sua comunidade, você vira o mundo de cabeça para baixo? Você soma na vida das pessoas? Você soma na vida da sua empresa? Você transforma a realidade cruel em algo bom? Você espalha amor? Fica para nós a reflexão de Atos 17:6. Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Que aonde você chegue,
haja muito alvoroço, haja muita mudança, haja amor de Deus. Aonde você chegar, faça discípulos, mas não religiosos e nem seguidores. Discípulos, pessoas que aprendem, pessoas que vivem a verdade do Evangelho. Obrigada, Senhor, porque nós somos escolhidos por Ti e nós também Te escolhemos todos os dias. Nos capacita, Senhor, a sermos servos melhores, a sermos verdadeiros discípulos que Te amam, que Te obedecem e Te seguem, Senhor, inclusive no mundo virtual, que fazem brilhar a Tua luz nas postagens, nos comentários, em tudo que nós fazemos, ó Deus, no mundo virtual e no mundo real, seja feito para a honra e glória do Teu nome. Te agradecemos por este momento que tivemos de compartilhamento da Tua palavra. Que o Senhor possa realizar, que o Senhor possa convencer através do Santo Espírito aquilo que nós não conseguimos fazer nesta noite. Que durante todos os próximos dias ecoe nas nossas mentes a necessidade de Te agradar em tudo que fizermos e falarmos, para sermos verdadeiros discípulos e transformarmos a realidade dos nossos mundos, virtual e real. Glória a Deus, Senhor, por tudo. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Nos dá uma boa noite de descanso. É o nosso pedido em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Oi, irmãos, a paz, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para compartilhar algo muito especial. Essa semana o Efatá completou 6 anos e com um coração muito grato venho aqui compartilhar com os irmãos. Como nós fazemos todos os anos, esse ano não deixaremos de fazer. Enfim, faremos de uma forma diferente. Todos os anos nós fazemos questão de reunir a nossa igreja, reunir os nossos convidados e, através de um culto, adorar a Deus e agradecer a Deus por mais um ano. Mas esse ano, devido à distância, nós preparamos 2 vídeos para compartilhar com vocês. O primeiro vídeo tem uma música muito especial, com um significado muito especial pra gente. E o segundo, nós convidamos algumas pessoas para dançar. Já que não podíamos reunir todo o Efatá, nós reunimos outras pessoas que são muito importantes pra gente nessa caminhada e fizemos uma dança de forma diferente, com uma mensagem muito especial para todos. Antes de compartilhar esses vídeos, eu gostaria de ler um versículo que está lá em Atos, capítulo 20, versículo 24. Diz assim: mas a vida não vale nada, a menos que eu viva para fazer a obra que o Senhor Jesus me destinou. A obra de contar aos outros a boa nova da graça e do amor de Deus. Deus nos chamou para levar a palavra dele. Nós levamos através da dança. Mas seja lá qual for o seu ministério, seja lá qual for o meio que você usa para levar a palavra de Deus, faça tudo sempre com muito amor, com muita dedicação, com muita simplicidade, porque o Senhor vai te guiar. O Senhor é fiel sempre, em todos os momentos. E sempre se dedica à obra de Deus, pois foi para isso que Ele nos chamou aqui. Amém? Então, compartilho com vocês esses 2 vídeos. Um beijo e até a próxima. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão. Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada
lágrima. Lágrima agora só de alegria. Existe alguém torcendo por você, meu irmão. E é por isso que você pode sorrir. Então sorria. Deus não se esqueceu de você. Sorria, já não há mais para que chorar. A tempestade já se acalmou. Olhe pro céu lá fora e veja o dia que surgiu. Assim é bem melhor. Não há o que temer. A vida nos ensina e ainda tem muito que aprender. Esse é o sinal. Não se sinta só. Existe alguém torcendo por você. Acenda essa luz, decida se ver com os olhos que Deus olha pra você. Nunca desista da vida. Tudo é possível ao que crer. Sempre existe uma saída. Deus não se esqueceu de você. Nunca desista da vida. Tudo é possível ao que crer. Sempre existe uma saída. Deus não se esqueceu de você. Não se esqueceu de você. Sorria, já não há mais para que chorar. A tempestade já se acalmou. Olhe pro céu lá fora e veja o dia que surgiu. Assim é bem melhor e não há o que temer. A vida nos ensina, ainda tem muito que aprender. Esse é o sinal. Não se sinta só. Existe alguém torcendo por você. Acenda essa luz, Decida se ver com os olhos que Deus olha pra você. Nunca desista da vida. Tudo é possível ao que crer. Sempre existe uma saída. Deus não se esqueceu de você. Nunca desista da vida. Tudo é possível ao que crer. Sempre existe uma saída. Deus não se esqueceu de você. Nunca desista da vida. Tudo é possível ao que crer. Sempre existe uma saída. Deus não se esqueceu de você. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus eterno e poderoso Pai, a comunhão, a consolação, o poder, o revestimento, a companhia do Espírito Santo, seja com a nossa querida Igreja Betel de Guarulhos, seja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém.
Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado, o mais belo entre milhares e milhares. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.